Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos proceder à nossa correção da segunda lista de nivelamento, que envolve em alguns dos seus exercícios conversões de grandezas, utilizando aí sim em todos eles a técnica da conversão em cadeia, que envolve aí multiplicações sucessivas e simultâneas. É isso que nós vamos fazer e a ideia é que nessa lista nós consigamos identificar quais são os processos mais rápidos para a execução deles, beleza? Primeiro exercício dessa lista, vamos lá, ele menciona o seguinte, exercício 1. A massa específica do ferro, que também é conhecida como densidade, é informada para a gente como 7,87 gramas por centímetro cúbico. Eu sei que também é densidade por conta dessas grandezas envolvidas aqui. Eu tenho uma dimensão de massa associada à dimensão de volume. Então daqui eu também posso identificar que essa representação envolve densidade. Bom, e a massa de um átomo de ferro, aí vamos chamar aqui de M, é de 9,27 vezes 10 a menos 26 em quilos. É isso que ele informa para a gente. Bom, mais adiante, se ele menciona que se os átomos são esféricos, ou seja, tem uma forma de uma esfera, e aí uma informação mais adiante que é interessante, e estão densamente compactados. O que eu quero dizer com isso? Se esses átomos são esféricos, ou seja, eles têm uma forma de uma esfera, eles têm um formato similar a um desenho dessa estrutura. Se estão densamente compactados, eu estou mencionando que na verdade eles estão conectados dessa forma. Então, estou mencionando que os átomos de ferro são dessa natureza. Ele pergunta as seguintes coisas, Qual é o volume? O volume do átomo de ferro. E na letra B, ele pergunta qual é a distância entre os centros dos átomos vizinhos. Olha só, a distância entre os centros dos átomos vizinhos. Então, aqui eu tenho o centro, aqui eu tenho o outro. Eu sei que a distância de um ponto até qualquer borda da sua superfície na sua fronteira é um raio, envolve a mesma distância que eu tenho aqui. Então, na verdade, essa distância que eu estou mencionando é 2 vezes o raio, é o diâmetro. É isso que ele quer que eu calcule. Então, ele pede para determinar o diâmetro no item B. E é essa a nossa estrutura de montagem para o primeiro exercício. Eu tenho densidade, eu tenho massa e eu quero volume, logo eu vou associar a expressão de densidade como sendo o caminho a ser escolhido para resolver. Então, eu venho e escrevo densidade como massa sobre volume. Como eu quero volume, eu vou colocar em função da densidade. Então, V, vamos apagar isso aqui, depois a gente vai retornar, vai ficar escrito como sendo M sobre ρ. E aí vem a questão que agora envolve a conversão em cadeia. Com os dados que eu tenho aqui, por conta das unidades envolvidas, eu não posso lançar diretamente na minha fórmula. Então, o que eu preciso? Fazer uma conversão, transformar essas medidas na mesma grandeza, na mesma unidade. Então, no caso aqui eu tenho que a densidade está dada em gramas, eu tenho que representá-la no sistema internacional como sendo uma relação em quilos. Quilos, que no sistema internacional vai ficar escrito em densidade como metro cúbico. Então, isso indica que eu vou ter que transformar essa condição que eu tenho atualmente. Então, isso me impele a dizer o seguinte, olha, 7,87 eu sei que está escrito em gramas por centímetro cúbico. Então, gramas por centímetro cúbico. Eu vou converter isso aqui para quilos em quilos por metro cúbico. Então, isso indica aqui para nós que eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou transformar o que está em grama para quilo e o que está em centímetro cúbico para metro cúbico. Então, o que eu faço? Olha, eu posso escrever que 1 quilo equivale a 1000 gramas, ou 10 a terceira, se eu quiser. E da mesma forma, posso mencionar o seguinte, olha, aqui 1 metro tem 100 centímetros, então para matar eu vou ter que escrever ele aqui. 10 ao quadrado em centímetros equivale a 1 metro. Do jeito que eu faço
Dessa forma, que é a representação da conversão em cadeia, eu consigo cancelar o que está em grama com grama, ok? Mas eu não posso cancelar centímetro cúbico com centímetro. Então, o que eu faço? Elevo isso aqui ao cubo. Porque elevando ao cubo, tudo que está dentro desse parênteses vai estar ao cubo. E aí sim, eu posso cancelar o centímetro cúbico com centímetro cúbico, só que, claro, com essa adição de grau 3, tudo vai estar elevado à terceira, então 10 ao quadrado à terceira vira 10 à sexta. Então isso indica que a minha resposta agora vai ficar representada por 7,87. Eu observo bem, ó, quilos, metro cúbico, porém eu tenho uma adição aí, ó, 10 à sexta por 10 à terceira, quilos por metro cúbico. Então, convertendo nessa nova unidade, eu tenho que a minha densidade fica 7,87 vezes 10 à terceira, divisão de potência, repete abaixo, subtrai expoentes, quilos por metro cúbico. Então, eu faço essa conversão primariamente para poder aplicar na forma que eu preciso. Então, agora sim, agora eu posso aplicar e faço o seguinte, olha, eu tenho aqui o meu volume, vai ficar escrito então com uma razão da massa, que é 9,27 vezes 10 a menos 26, e aí dividido por 7,87 vezes 10 à terceira. Daqui, munido de uma calculadora científica, você executa a divisão de 9,27 por 7,87. Também dá para fazer de forma manual. Mas o detalhe aqui está na divisão de potência, mesma base, você repete a base, subtrai expoente, menos 26 menos 3 dá menos 29. E aí na divisão, vamos pegar aqui uma calculadora dedicada, uma calculadora simples também resolve, 9,27 dividido por 7,87, retorna para a gente aí 1,177, vamos deixar aproximado aqui, 1,18 vezes 10 a menos 29, e aí a gente não pode esquecer a unidade, metros cúbicos. Então isso daqui resolve o item A para a gente, é o volume do átomo de ferro. Está dado aí, resolvido para nós. Bom, no item B, ele pergunta qual é a distância entre os centros de dois átomos vizinhos, que nós identificamos na figura agora há pouco, que é na verdade o diâmetro, ou 2 vezes o raio. Como ele menciona que o volume envolvido é o volume de uma esfera, é necessário que eu tenha a representação da expressão matemática do volume de uma esfera. Isso não precisa ser decorado, se for o caso é fornecido para vocês. O volume de uma esfera é dado através da relação 4/3 de π vezes r ao cubo. A resposta que eu quero obter impele ao fato de que eu tenho que achar a medida de r, do raio, porque multiplicando ele por 2 eu tenho o diâmetro. Então dessa equação aqui, o que eu quero é isolar o r. E aí para fazer isso, eu multiplico 3 por v, então eu vou ter lá 3 vezes v, o 4 vezes π que está aqui multiplicando passa para cá dividido. Vai ficar 4π e aqui r ao cubo. Por sua vez, o cubo da potência em r vai virar uma raiz. Então aqui eu vou ter 3v sobre 4π e tudo isso vai ficar escrito numa raiz que agora é cúbica. É isso que eu preciso fazer para poder resolver o meu problema. E aí, com esse dado em mão, eu tenho agora que o meu R é igual, e aí eu venho para o lançamento dos dados numéricos, envolve 3 vezes o que nós acabamos de encontrar, que é o volume, 1,18 aproximado, vezes 10 a menos 29, e aí dividido isso daqui por 4π, e claro, na raiz cúbica. Daí eu preciso de uma calculadora similar a essa daqui, uma calculadora Cássio. O comando para executar envolve você multiplicar 3 por 1,18,
ESP menos 29, divido por 4 shift ESP, que é o π, e tenho o resultado dessa representação, que é 2,81 vezes 10 a menos 30. Tá, aqui eu vou chamar a função cúbica. O que eu faço? Faço aqui, primeiro só voltar aqui, 3, shift, a função cúbica, puxo a tecla ANS e ele vai me dar o resultado desse raio. Ou seja, isso daqui dá aproximadamente 1,41 vezes 10 a menos 10 em metros. Como eu quero o diâmetro, né? Então eu vou multiplicar isso daqui por 2. Então 2 vezes R. Então a resposta aí final vai dar 2,82 vezes 10 a menos 10 em metros. Bom, se quiser saber que tipo de algoritmo você usa para chegar nesse resultado pela calculadora, vou escrever aqui o comando para vocês na calculadora do tipo Cássio. O que eu fiz aqui foi pegar o 3, multipliquei aí a tecla da calculadora aqui por 1,18 vezes 10 a menos 29, dividi aí lá na calculadora por 4, usei a tecla Shift e a tecla ESP para poder gerar a função de π, que é a função que aparece aqui embaixo. Isso aqui combinado vai gerar o π para a gente. E aí eu dei igual para gerar o resultado que está dentro da raiz. É isso que eu fiz. Uma vez que eu fiz isso, para escrever a raiz, eu venho em 3, Shift, vou na tecla Shift mais uma vez, e aí vou numa tecla que para nós aparece aí na calculadora como acento circunflexo. Acento circunflexo, que para nós vai estar aqui, ó. Ele vai fazer a função de cima. Ele faz a função de cima, vai aparecer para você lá, e aí, quando você fizer isso, você vai chamar a tecla ANS, né, que ela vai resgatar, ela vai puxar o resultado anterior, que é o que vai sair dessa conta aqui. Fez isso, você dá igual, e aí você tem o resultado que a gente gerou, beleza? Então, com isso daí, a gente resolve, né, o exercício 1, que envolve, né, conversão em cadeia, mas que envolve também o uso de uma fórmula e, claro, a noção do uso da notação científica para resultado. Essa é que é a ideia que a gente está explorando aí nesse exercício. Vamos para o exercício 2, né? Exercício 2. No exercício 2 ele menciona o seguinte, olha, despeja-se água em um recipiente que apresenta um vazamento. A massa M de água no recipiente, em função do tempo, aí ele nos dá essa informação, é M igual a 5,00 T elevado a 0,8 menos 3T menos 3,00T mais 20. É dito também, isso para no tempo T positivo, a partir de 0, é mencionado que a massa está em gramas, né? Vou colocar aqui M em gramas, e o tempo está dado em segundos, tempo T em segundos. É isso. E aí nós temos 3 itens para atacar o problema. Primeiro item aqui, ele pergunta o seguinte, ó, em que instante a massa de água é máxima? Em que instante a massa de água é máxima? No item B, qual é o valor da massa? E no item C, qual é a taxa de variação dessa massa em quilogramas por minuto em T igual a 2 segundos? Primeira questão é bem interessante, que ele fala o seguinte, olha, em que instante a massa de água é máxima? Quando fizermos referência a essa quantidade e tivermos relação com termos onde no cálculo, né, nós tenhamos a ideia de máximo ou mínimo, eu estou falando implicitamente do uso de uma derivada. Por quê? Porque numa derivada
em alguns aspectos da análise, por exemplo, de uma curva, identificamos que o valor máximo ou um valor mínimo está associado à inclinação da reta tangente nesse ponto. Ou seja, eu sei que nesse ponto de máximo dessa curva, a inclinação, e aqui nesse ponto de mínimo, é o que? Horizontal. É horizontal e nula. Logo, ela é igual a zero. E aí, que relação isso guarda com esse exemplo? Porque quando eu pergunto em que instante a massa de água é máxima, eu estou dizendo o seguinte, que a taxa de variação dessa massa em função do tempo, quando ela está bem próxima do pico, é praticamente igual a zero. Ou seja, você tem um acréscimo em taxa de variação e quando ele atinge esse pico, essa taxa vai diminuindo paulatinamente até chegar em zero. Isso quer dizer que, se eu estou perguntando em que momento essa massa de água é máxima, eu na verdade estou querendo saber em que momento a taxa de variação da massa com relação ao tempo é igual a zero. Ou, se eu preferir em outra notação, em que momento a derivada de m é igual a zero. Então o que ele quer que eu faça nesse exercício aí é derivar essa função e encontrar o momento em que ela vai zerar. É isso. Então nesse caso aí, o que eu preciso fazer é derivar a função. Então m', a derivada, a regra do tombo, cai à frente, 5 vezes 0,8 vai dar 4, 4,0, t, 0,8 perde uma unidade, vira menos 0,2, derivada de t em relação a t é 1, cai à frente 3, regra do tombo, só o 3, porque o 1 vai virar 0, 1 menos 1, 0, t elevado a 0 é 1, e uma constante, a derivada é 0. E isso aqui igual a 0. Daqui eu tenho, que como eu trabalho com o valor inteiro, é 4, t elevado a 0 menos 0,2 negativo, igual a 3, já passando para o lado direito. Eu posso reescrever t elevado a menos 0,2 invertendo a base, porque quando eu faço isso, eu modifico o sinal da potência. Então, é negativo, torna-se positivo, igual a 3. Por fim, t elevado a 0,2 vai multiplicar por 3, é isso que vai acontecer agora. E nessa multiplicação por 3, você vai ter, olha, 3t elevado a 0,2 igual a 4. Daqui eu tenho o seguinte, que eu vou isolar o meu t elevado a 0,2. Isso aqui equivale a escrever 4 sobre 3. E agora eu tenho um processo. Que processo é esse? Se eu tenho t elevado a 0,2 ali, daquela forma que eu estou escrevendo, quando eu inverter, está na forma de potência, então vai ficar na forma de uma expressão onde o 0,2 invertido, ao escrever 4 terços, fica 1 sobre 0,2. Ou seja, inverto a base escrevendo em termos da potência agora do jeito que eu tenho aqui. Ou também posso fazer de outra maneira. Se eu quiser, t elevado a 0,2 é a mesma coisa que 2 décimos, correto? Que por sua vez é a mesma coisa que 1/5. Isso tudo igual a 4 terços. Isso tudo igual a 4 terços. O que é potência vai virar raiz. Então, na verdade, o que é uma potência numa raiz aqui, na verdade, fica escrito de que maneira? 4 terços. E aí, se eu pensar que eu quero escrever isso como t, multiplicando por 5 aqui, equivale a trabalhar toda essa expressão multiplicado por um 5 aqui. Por que eu faço isso? Porque eu quero eliminar e encontrar apenas meu t. Então, acresci um termo aqui, acresço um termo aqui. Cancelo 5 com 5, então vai ficar 4 terços elevado a 5. E daqui eu vou ter que extrair essa conta. É a mesma coisa do que eu faço aqui. 4 terços está calculado de forma que eu faça a razão de 1 por 0,2. 1 dividido por 0,2 é 5. Bom, matematicamente, aí eu preciso da calculadora para gerar o resultado. E aí, usando uma calculadora, eu vou ter um resultado aí, vamos pegar aqui mais uma vez.
Aqui já é uma linha de comando mais simples. Abro parênteses, 4 dividido por 3, fecho, elevo a 5 e gera um resultado aí aproximado de 4,21, que nesse caso é dado em segundos. Então está aí o item A resolvido, né? Ou seja, a grande sacada do item A é justamente você pensar na derivada da função. Derivou identificando que a taxa de variação é nula praticamente quando a massa de água é máxima, você resolve o problema. A outra sacada é fazer essa inversão de o que é uma expressão em potência vira, na verdade, uma expressão também potencial, do qual você executa o processo da forma como nós mostramos aqui. Bom, daí, vamos agora prosseguir, né? Esse aqui para nós é o item A, acabamos de resolver o item A. No item B, ele quer o valor da massa, né? Então, ele quer o valor dessa massa aí. Então, o valor dessa massa é o valor calculado nesse instante, 4,21. Aí eu pego todos os dados que eu tenho, repito a equação 5 vezes, e onde tem o t, substituo por 4,21. Então, vai ficar 4,21 elevado a 0,8. Depois eu vou pegar lá menos 3 vezes 4,21. E por fim, eu pego lá o mais 20. E aí, mais uma vez, eu vou pegar a minha calculadora e executar um processo. Então, vamos lá. 5 vezes 4,21 elevo a 0,8 menos 3 vezes 4,21 mais 20. E isso retorna para a gente aí em torno de 23,16. É esse o processo que eu tenho na sequência. Essa é a massa. Aproximadamente, vamos arredondar aqui, 23,2 gramas. Né? É isso que nós temos em termos de resposta. Essa é a massa. Bom, daí ele quer que eu calcule a taxa de variação da massa em quilogramas por minuto em t igual a 2 segundos. Ele quer a taxa de variação da massa. Então, aqui é o item B. Aí a taxa de variação da massa é, de novo, a derivada, aquela que nós obtivemos lá. E aí, calculando essa derivada, eu vou substituir por t igual a 2 segundos. Então, a nossa derivada, vamos repetir ela aqui, o m' de t. Ela é igual lá, fazendo as contas aqui mais uma vez, 4. Vamos colocar 4t elevado a menos 0,2 menos 3. Ele quer o valor dessa taxa de variação em quilogramas por minuto. É isso que ele quer que eu calcule. Ele quer que, além de calcular essa derivada, eu retorne o resultado dentro dessa unidade, quilogramas por minuto. Então, o m' aqui é calculado em 2 segundos, e aí nós vamos executar o processo. Então, vai ficar 4 vezes 2 elevado a menos 0,2 menos 3. De novo, faço uso fruto de uma calculadora. Também não é uma conta difícil de ser executada. 4 vezes 2 eleva a menos 0,2 e subtrai de 3. Então, você tem aí 0,48. Né? Escrever aqui 0,48, claro, é um resultado aproximado, aproximadamente. M' aqui em 2. Isso em gramas por segundo. Só que ele quer que eu retorne o resultado em quilos por minuto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar em quilos por minuto. Então, de novo, o que eu faço? Conversão em cadeia. Quero matar essa grama aqui. 10 a terceira em grama é o que a gente sabe que vale 1 quilo. E aí, para matar o segundo vai ter que estar aqui em cima. Isso é em minuto. Eu sei que 1 minuto, né, corresponde a 60 segundos. É isso que eu tenho. E aí, fazendo essas expressões, eu cancelo grama com grama.
vou cancelar segundo com segundo e aí eu vou ter a minha resposta em quilos por minuto. E aí, claro, ao fazer isso desse modo, pego uma calculadora e executo o processo. Mais uma vez. Então eu tenho um 0,48, multiplico por 60, vou dividir. Aí fica uma coisa interessante, ó, porque quando eu multiplico 0,48 por 60, vai dar 28, o que eu vi aqui, 28,9. O 10 a terceira está aqui no denominador, então ele vai passar aqui em cima, ó, invertendo a base, vai ficar 10 a menos 3. Como nós aprendemos também a trabalhar com notação científica, esse resultado pode ser expresso em notação científica. Então, M'2, o que acontece? Eu desloco uma casa para a esquerda, corro uma casa para a esquerda, então eu vou ficar com 2,89. Isso equivale a aumentar um grau aqui, 10 a menos 3 vira 10 a menos 2. E aí a resposta é dada na nossa nova unidade, que é quilos por minuto. E aí está resolvido, né, o item C desse exercício. Vendo? A ideia é se trabalhar com a derivada. Uma vez que se trabalha com a derivada, não tem muitos percalços e você executa a conta tranquilamente. Vamos lá. Vamos para o exercício 3. Exercício 3 é o exercício mais rápido, né, dessa lista. Envolve uma conversão direta em cadeia. Fazendo com cuidado, não tem muito mistério. Ele menciona o seguinte: uma pessoa que está de dieta pode perder 2,3 quilos por semana. Então, uma pessoa de dieta chega a perder 2,3 quilos por semana. É isso que ele está mencionando. Expresse essa taxa de perda de massa em função do tempo, né, em miligramas por segundo. Então ele quer que eu passe isso aqui em mg por segundo. É isso que ele quer que eu faça, né? Claro, é como se a pessoa pudesse sentir a perda segundo a segundo. Essa aí seria a ideia, esse é o propósito. Então o que eu faço aqui? Vou fazendo as conversões para chegar nesse resultado. Então eu começo aqui, 2,3 quilos por semana. Então, vamos lá, eu quero chegar em miligrama. Então eu sei que 1 quilo tem 1.000 gramas, ou 10 a terceira em gramas. Faço isso, consigo cancelar quilo com quilo. Eu sei também que 1 grama corresponde a 1.000 miligramas, ou 10 a terceira em mg. Pronto, já consegui obter o meu mg, cancelei grama com grama. Agora eu vou para a conversão da semana em segundos. Então eu sei que uma semana contém 7 dias. E aí cancelo semana com semana. E sabemos que um dia tem 24 horas. 24 horas. Cancelo dia com dia. Aqui eu vou multiplicar, porque o meu quadro é pequeno. Eu tenho que 1 hora, aqui em cima, tem, vamos já colocar, 3.600 segundos. E aí eu vou cancelar essa hora daqui com essa hora daqui. Por fim, o que vai acontecer? Eu vou ter apenas 2 unidades envolvidas no processo. Eu tenho aqui, ó, miligrama, e agora tenho o segundo, que é o que ele quer que eu faça. Daí para frente, pessoal, basta que eu faça a multiplicação com os fatores numéricos e faça a conversão para gerar o resultado. Então vamos lá, eu tenho 2,3 ESP3 vezes ESP3. ESP3, ESP3. Então eu já posso escrever 10 a terceira, 10 a terceira, 10 a sexta. Correto? Dividido por quem? Por 7 vezes 24 e 3.600. Então, dividido por 7 vezes 24 vezes 3.600. Fazendo isso daí, né, você vai chegar... Opa, fiz bobagem aqui. 2,3 ESP6 dividido...
Então, mais uma vez aqui, 7 vezes 24 vezes 3.600. Então, fazendo as contas, chega aí um resultado de 3,8, né, miligramas por segundo. 3,80, então vamos arredondar aqui, 3,8 miligramas por segundo. Sempre bom reiterar que na divisão você abre e fecha parênteses para que ela não execute apenas um passo, execute todos os passos. Bom, e isso finaliza aí o exercício 3, né? O exercício mais rápido é apenas uma replicação das ideias que nós estamos explorando, né? Essa é a proposta. Exercício 4. No exercício 4, eu tenho o seguinte, olha, 1 megabyte é uma unidade de armazenamento de memória computacional, beleza, isso a gente sabe. Um CD tem uma capacidade de armazenamento de 700 MB e pode armazenar aproximadamente 70 minutos de música. É isso que ele está mencionando, de alta qualidade. A questão no item A é a seguinte, né? Vamos, exercício 4, item A. Se uma canção típica dura 5 minutos, né, quantos megabytes são necessários para cada canção? Então, é um exercício tranquilo. Eu tenho a informação primária aí que 700 megabytes é, né, a capacidade de um CD, que por sua vez pode armazenar 70 minutos de música. E aí ele informa para mim o seguinte, olha, se uma canção dura 5 minutos, quantos megas são necessários para cada canção? Bom, se uma canção dura 5 minutos, aí eu já vou escrever aqui na minha conversão em cadeia, ele quer saber quantos megas possui uma canção. Quantos megas são necessários para cada canção? Cancelo minuto com minuto, aí eu tenho 700 por 70 dá 10, vezes 5, 50, então aqui eu já mato no item A que 50 minutos é o tempo requerido para que eu construa, que execute uma canção, isso em termos da conversão que nós fizemos. Então, uma canção, ele requer aí 50 minutos, não, 50 megas, perdão. Minuto a gente já cancelou, ele quer 50 megas. É isso aí, correto? Beleza? Feito o item A. Aí no item B, também uma questão interessante. É possível ter uma livre interpretação acerca de um dado que não é escrito, que não é dito, mas poderia ser pensado, que é o seguinte: se uma página de um texto impresso requer aproximadamente 5 KB, 5 kilobytes, estime o número de livros que podem ser salvos em um CD. Então ele menciona o seguinte no item B, né? No item B, se uma página equivale a 5 KB, né, 5 kilobytes, ele quer saber quantos livros eu posso salvar em um CD. E aí que eu falo da livre interpretação é porque eu não menciono quantas páginas tem um livro. Então isso poderia ser feito por você de uma maneira aproximada. Ou seja, vamos supor, né, suponha que um livro tenha, sei lá, 200 páginas. 200 páginas. Como é que você vai resolver esse problema? Vamos lá. A gente sabe que uma página contém 5 KB, e aí eu preciso de uma relação que é da área de computação, que relaciona 1 kilobytes com megabytes. Então nós sabemos o seguinte, que 1 megabyte equivale a 1024 kilobytes. E sabemos, né, e aí a gente sabe que um livro, né, que um CD, ele corresponde aí a 700 MB, que é o dado inicial que a gente mencionou no exercício. E aí, a outra informação que de fato é necessária, e aí eu preciso, é que um livro, vamos colocar aqui, isso nós acabamos de mencionar,
um livro, né? Nós fizemos uma suposição, ele contém 200 páginas. Essa que é a ideia que está por trás aqui do exercício. Então, fazendo essas associações, eu sei que eu cancelo página com página, cancelo KB com KB, cancelo megabyte com megabyte. Então, vai me restar quais unidades? Livro e CD. Quantos livros eu posso ter no CD? E aí eu faço essas contas, tenho que multiplicar os dados envolvidos. Então eu tenho lá 1024 vezes 700 igual, aqui deu 716.800 e aqui eu tenho embaixo 5 vezes 200 que vai me dar 1000, certo? Então daqui isso corresponde a um livro por página, né? Em associação, quantidade de livros em CDs. Então, dessa associação, quando eu dividir isso daqui por 1000, você tem lá 716,8 livros, ou seja, né? Então, isso daqui, apagando isso, né, me diz o seguinte, olha, que um CD corresponde a 716,8 livros. Essa aqui é a representação que indica a resposta para a gente. Ou seja, fazendo o truncamento, como o livro não é uma variável não quebrada, é inteira, eu teria no máximo 716 livros aqui que coubessem dentro desse CD. Essa aqui é a representação e isso finaliza o exercício. E aí vamos agora para o exercício 5. Último exercício aqui, exercício 5. Que me diz o seguinte, você é entregador de uma empresa de água mineral, seu caminhão carrega 4 plataformas de carga, cada plataforma tem 60 fardos, cada fardo possui 24 garrafas de 1 litro d'água, ou seja, 24 litros. Né? O carrinho que você utiliza para transportar a água para as lojas tem um limite de peso de 250 libras, então tem uma relação aí com novas unidades. Primeira coisa que você pode pensar é no volume que esse carrinho, né, esse entregador carrega. Então você tem 4 plataformas, né, vamos colocar assim, só abreviar, 4 plat. Cada plataforma contém 60 fardos, vamos colocar a letra F. E cada fardo, olha como eu já estou fazendo em conversão, cada fardo contém 24 garrafas de 1 litro, ou seja, 24 litros. Então daqui você tem o volume de água calculado. Então cancela plataforma, fardo com fardo, então você vai ter o volume aqui calculado. Então daí você multiplica, 4 por 60 dá 240, 24 dá 506, então dá 5.760 litros de água. É isso que ele menciona. Essa aqui é a primeira informação que você pode gerar no exercício. Aí no item B, ele pergunta o seguinte, olha, se 1 ml, 1 mililitro de água tem uma massa de 1 grama, 1 mililitro, vamos colocar aqui, se 1 ml tem uma massa de 1 grama e, cadê um mais? E 1 grama, se 1 ml tem uma massa de 1 grama e 1 quilo, né? E 1 quilo tem 2,2 libras, vamos colocar LB, para unidade de medida inglesa. A pergunta para nós aí, qual é o peso em libras de toda a água em seu caminhão? Essa que é a ideia que ele quer que eu explore.
Então é o seguinte, eu tenho um volume em litros, ele quer que eu calcule isso em libras. É uma nova medida aí para nós. Então, para poder fazer esse cálculo, eu sei o seguinte, olha, que 1 litro equivale ao quê? A 2,2 libras. Por que eu estou mencionando isso? Porque olha só, 1 ml está para 1 grama, assim como 1 quilo está para 2,2 libras. Então eu tenho o seguinte, que se eu tiver 1000 ml associado a 1000 gramas, ou seja, 1 grama, 1000 gramas, 1000 ml, isso vai me corresponder ao que? A 1 litro e 1000 gramas, correto? Ou 1 litro e 1 quilo. 1 litro, 1 quilo. 1 quilo, libra, ou seja, 1 litro, 2,2 libras. Daí o que eu faço? Uso a informação que a gente tem de 5.760 litros, vamos calcular isso daqui, e daí cancelo litro com litro, vou pegar agora a nossa calculadora, e aí, pegando a nossa calculadora, vai dar um resultado aí de 5.760 vezes 2,2, 1,27, né? Vamos colocar aqui em notação científica, 1,2, né? Vamos arredondar aqui, né? Shift eng, então vamos colocar 1,267, né? Vamos arredondar aqui, vezes 10 a quarta em libras. É isso que ele nos retorna aí no item A, é isso que o item A nos informa, beleza? No item B, o questionamento aí é quantos fardos completos de água você pode transportar no caminhão, né? Caminhão não, quantos fardos completos de água você pode transportar no carrinho. Então qual é a ideia? Você sabe que a capacidade, carrinho é de 250 litros, então ele quer o número de fardos. Então você sabe que a capacidade dele aqui é de 250 libras, é o nosso referencial. Ele quer saber quantos fardos você consegue completar, carregar. Você sabe mais uma vez que uma libra equivale a 2,2 litros, correto? Perdão, o contrário, né? 1 litro equivale a 2,2 libras, é isso. E você sabe também, como ele menciona para a gente aqui, né, que um fardo corresponde a 24, né, como nós colocamos lá, 24 litros, porque cada fardo tem 24 garrafas de cada litro. O que você obtém? Que ao fazer esse processo, você cancela, olha que interessante, litro com litro, correto? Você vai cancelar libra com libra, e daqui você tem que o número de fardos vai ficar, na verdade, adimensional, 1 dividido por 1 sobre F. Por que 1 sobre F? Porque eu estou trabalhando com fração aqui também. 1 dividido por 1 sobre F é a mesma coisa que 1 vezes F, ou seja, ele vai retornar para nós a unidade em fardos. Daí o que eu preciso fazer? Numericamente, multiplicar 2,2 por 24 e daqui o processo sai da divisão por 250. Então 250 dividido pelo produto de 2,2 vezes 24 retorna para a gente aí aproximadamente 4,73. Então, como eu não posso ter mais que 4 fardos, porque vai suplantar a quantidade do carrinho, eu tenho que o número de fardos completos só pode ser igual a 4 fardos completos. E com isso, pessoal, a gente finaliza a nossa lista, né, que envolve aí conceitos de conversão em cadeia, transformação de unidades, que era o nosso primeiro tema de nivelamento. Valeu! Se curtiu, dá aquele like, se inscreve no canal quem não se inscreveu e compartilha aí para pessoas que precisam de conteúdo de qualidade. Valeu? Muito obrigado!